Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou professor de Biologia e hoje a nossa aula é sobre sistema excretor. Galera, o sistema excretor nessa aula vai acontecer em duas partes, isso mesmo. Primeiro nós vamos falar sobre a anatomia do sistema excretor e depois nós vamos falar em um segundo momento sobre a fisiologia, então fica atento, tá? Sobre a anatomia do sistema excretor, esses desenhos vão te ajudar muito a entender alguns gráficos que podem acontecer, também algumas questões relacionadas ao sistema excretor, fazer um comparativo em diversos tipos de animais marinhos, terrestres, entre outros, inclusive o homem, tá? Então a gente tem aí uma aula completa. Galera, o sistema excretor é um sistema que tem como função filtrar o sangue e retirar dele as excretas nitrogenadas. Essas excretas são toxinas. E essas toxinas são produzidas no nosso organismo, mediante a utilização do alimento. Em outras palavras, é um resíduo do metabolismo celular. Então isso significa que esse resíduo tóxico ele não pode permanecer no nosso sangue e nem no nosso organismo. Por isso o sistema excretor entra em ação. Como? Ele retira do sangue essas excretas nitrogenadas, conhecidas como amônia, ureia e ácido úrico, em diferentes animais, e aí então libera isso, ou seja, excreta isso pelo sistema urinário na forma de urina. E é isso que a gente vai estar vendo aqui, beleza? Bom, quero começar aqui te mostrando esse quadro, que nós temos o sistema excretor completo e desse lado a unidade formadora da urina, ou seja, aquele elemento, aquela estrutura que vai realizar esse processo que eu acabei de explicar, ou seja, filtrar o sangue e fabricar a urina, o néfron, tá? Então vamos começar aqui pelo sistema excretor completo. O sistema excretor, galera, tá? Ele é igual no homem e na mulher, tá? A diferença está, por exemplo, nessa estrutura aqui chamada uretra, que é um pouco menor na mulher e é um pouco maior no homem. Essa é a única diferença anatômica entre o homem e a mulher. Todo o restante dos órgãos que você está vendo aqui estão presentes nos dois indivíduos, ok? Bom, de cima para baixo, como é que a gente vai analisar? Ó? Quero que você preste atenção que tem aqui um par de rins, isso mesmo. O nosso sistema excretor ele é dotado de dois rins. Os rins são órgãos vitais. O ser humano até pode viver com apenas um rim, mas nunca sem os dois, tá? Esses rins estão ligados a esses dois caninhos aqui que você está vendo, bem longos, são chamados uréteres, tá? Esses uréteres saem do rim e vêm desembocar aqui na bexiga urinária, uma bolsa que vai armazenar a urina fabricada. E dela tem um cano um pouco menor, a uretra, na qual ela tem a função de eliminar essa urina que se encontra nesse momento armazenada na bexiga. Bom, você deve ter reparado aqui, que você tem também dois tipos aqui, de vasos. Nós temos aqui em vermelho a artéria aorta, que vai se ramificar, e essa ramificação, leva ali as ramificações dela, chamada artéria renal, para ambos os rins. Então você tem a artéria principal, que é a aorta, que se ramifica em duas artérias renais, entrando nos rins. A artéria aorta é a artéria que traz o sangue que ainda vai ser filtrado pelos rins, ok? E aí depois que esse sangue é filtrado dentro dos rins, ele vai sair daqui por uma veia, a veia cava. Mas antes, repare que a veia cava, que é a principal, também é ramificada, ou seja, dividida para os dois rins e uma veia renal. Então é sempre assim, entra pela artéria aorta, chegando aqui então pela artéria renal, entra nos rins, é filtrado e sai pela veia renal e depois pela veia cava. Pronto, quando sai por essa veia, o sangue se encontra filtrado. É importante que você saiba que o nosso rim filtra o nosso sangue diversas vezes durante o dia. Tá? Chega a filtrar numa média de 60 vezes por dia, isso mesmo. E por que tantas vezes? Porque quanto mais vezes o sangue passar dentro dos rins, mais ele será filtrado e menos toxinas nós teremos na circulação, ok? Bom, aqui agora eu quero chamar a sua atenção para essa estrutura, tá? O néfron. Essas estruturas estão presentes aqui, nos dois rins. Ambos, tanto o rim direito quanto o rim esquerdo. Galera, essas unidades chamadas néfron, ou seja, filtradores aí do sangue para a fabricação da urina, elas existem entre 1 milhão a 1,5 milhão de néfrons em cada rim. Isso mesmo, são unidades microscópicas responsáveis pela fabricação da urina, tá? Eles estão localizados justamente aqui, nessa estrutura chamada medula. Então vamos entender esse lado aqui, Se você reparar, ele está diferente, certo? Por quê? Aqui o que a gente fez foi o seguinte, pegamos o rim, partimos ele no meio e abrimos. Você está vendo o interior do rim, tá? Então de fora para dentro, como é que o rim ele é formado? Ele tem essa estrutura externa aqui, que você chama de cápsula renal. Aí mais internamente, essa região aqui, tá vendo? Intermediária, você vai encontrar aqui o tórax.
o córtex, tá? Ou córtex renal. Aí, essas estruturas aqui, em forma de triângulo, onde você vai encontrar os néfros, é a chamada medula. Então, os néfros estão posicionados nessas regiões, tá? Milhares dele, como você viu, nos 2 rins. Então, eu trouxe aqui para você agora o néfron. Quero que você agora repare como o néfron tem várias estruturas. Então, vamos identificar primeiro o caminho que o sangue vai percorrer até ele se tornar o quê? Um filtrado glomerular, que é um tipo de filtro, né? De filtrado ali, ou seja, de composição do sangue, que é parecido com o sangue, mas ainda não é uma urina. Então, a gente chama de filtrado glomerular, até ele se tornar urina. Ele vai entrar sempre nesse sentido. Ele entra aqui pela arteríola aferente, passa por essa cápsula, segue esse caminho aqui até chegar ao túbulo coletor. Então, esse é o caminho que eu quero que você grave, tá? Sempre nesse sentido. Agora, vamos identificar as estruturas. Então, como você deve ter notado, temos aqui uma arteríola aferente e uma eferente. A diferença é que o sangue entra no néfron pela arteríola aferente, sempre assim, e sai dele pela eferente. Quando essa arteríola chega aqui dentro, ela se ramifica, ela se divide, isso mesmo, ela se divide. E se divide formando esse glomérulo aqui, ou seja, um emaranhado de capilares que você vai chamar de glomérulo renal. Esse glomérulo renal, então, vai realizar o primeiro processo, que é a filtração. Tá? Aí a filtração vai acontecer aqui dentro ainda da cápsula de Bowman. Tá? Essa cápsula de Bowman é a cápsula que protege, né, que envolve o glomérulo renal. Então, entra pela artéria aferente, vai para dentro da cápsula de Bowman, chega até o glomérulo e sofre o primeiro processo de formação da urina, uma filtragem. Tá? Tudo bem, a gente vai estar falando disso melhor no segundo momento da aula. Tá? Então, ó, é filtrado aqui, então 20% da filtragem acontece aqui e 80% da filtragem vai acontecer aqui, ó, nessa região em forma de S, que você vai chamar de túbulo contorcido proximal, isso mesmo. Túbulo contorcido proximal, aqui é que vai acontecer o quê? 80% do processo de filtragem. Aí depois que sai daqui, ó, que muitos elementos são filtrados, principalmente a água é reabsorvida, né, ele vem para essa alça enorme aqui, tá vendo? Essa alça aqui é chamada alça de Henle. Alça de Henle. Aqui acontece, por exemplo, tá, a reabsorção de sais minerais como sódio e potássio e de água. Isso mesmo, a gente não pode perder muita água porque nós somos animais terrestres, tá? E a fabricação da urina faz com que a gente perca muita água. Depois que sai da alça de Henle, vem para esse outro Szinho aqui, ó, que você vai chamar de túbulo contorcido distal. Reparou? Ó, proximal, bem próximo do início do evento, e mais distante, distal. Aqui também vai acontecer processos de excreção, mas antes da excreção vai acontecer ali a absorção e também de secreção. A gente vai ver isso em outro momento, aguarda aí. Aí, ó, vem para cá, ocorre aqui uma filtração ainda, uma reabsorção, outros elementos são absorvidos, a água é absorvida constantemente até que chega aqui no túbulo coletor. Pronto. Quando chega no túbulo coletor, a urina está completamente formada. Então, significa dizer que agora a urina ela vai sair daqui de dentro do rim, vai passar aqui pelos uréteres e será armazenada aqui na bexiga urinária. Pessoal, em um adulto, a bexiga tem capacidade de conter até 500 ml de urina, isso mesmo, tá? E aí, esse material fica aqui dentro, ou seja, a urina, e ele vai sair pela uretra. A gente consegue prender ou liberar a urina, certo? Por que isso? Porque aqui dentro, gente, nós temos um músculo chamado músculo esfíncter, tá? Que está presente aqui na forma de anéis na uretra e aqui também no interior da bexiga urinária. Então, quando o músculo esfíncter, né, ele é relaxado na uretra, significa dizer que vai ocorrer agora uma contração da bexiga, a urina sai. Esse processo de saída da urina é chamado de micção. A micção, então, é colocar a urina para fora, ou seja, agora é só a gente eliminar, ou seja, excretar. Beleza? Bom, esse foi o primeiro momento, mas aguarda aí, porque agora vai vir a fisiologia e tem mais coisa. Aguarda. Bom, galerinha, vamos dar continuidade agora. Agora nós vamos falar sobre a fisiologia do nosso sistema renal. Vamos fazer aqui processos comparativos com outros animais e vamos destacar todos os pontos importantes para a fabricação da urina. Quero lembrar que a fabricação da urina é realizada pelos néfrons, ou seja, unidades formadoras filtradoras do sangue e formadoras da urina, presentes nos nossos rins, e esse processo acontece em 4 etapas: filtração, reabsorção, secreção e no final a excreção. A excreção é quando a urina está pronta, então ela vai ser eliminada. Outro ponto importante é que o rim não tem apenas a função de filtrar o sangue e fabricar a urina. Existem diversas outras funções
que nosso sistema excretor participa, tá? Entre elas nós temos a regulação do pH sanguíneo. Isso mesmo, nosso pH é em torno de 7. Ele participa do controle desse pH. Não é interessante a mudança desse pH para um pH mais ácido ou mais alcalino. Isso vai interferir em vários processos. Além disso também, ó, ele produz glicose em jejuns prolongados. Lembra-se que glicose é energia para o corpo. Regulação da pressão dentro dos vasos sanguíneos, chamada pressão arterial. Ele participa do controle dessa pressão arterial, tá? Produção do hormônio eritropoetina, isso mesmo, ele fabrica esse hormônio que vai parar lá na medula óssea e vai estimular a medula óssea a produzir eritrócitos, ou seja, hemácias, tá? Metabolismo do cálcio, isso, metabolismo do cálcio, porque o cálcio é importante para diversas coisas, coagulação sanguínea, ou seja, evitar ali o sangramento, tem também ali o cálcio presente nos ossos, o cálcio presente assim, liberado na chamada plasma sanguíneo, isso é importante, galerinha. Todas essas funções são funções do rim. Então, o nosso rim, o nosso sistema excretor, não tem apenas a função de produzir urina somente. E aí, tem muita coisa que você deve anotar. Anota isso, porque isso é legal, tá? Bom, agora eu quero que você olhe para cá, tá? E veja que nós vamos estar destacando aqui, ó, os néfrons e também aqui os processos relacionados a ele. Vamos ver isso daqui a pouco, tá? Cada um desses pontos aqui, comparando com o nosso néfron, que está presente no nosso rins. Mas antes, lembra que eu ia fazer uma comparação? Então nós vamos fazer agora uma fisiologia comparada com outros animais. Galerinha, dá uma olhada aqui, ó. Temos 3 grupos de animais aqui. São chamados de animais amoniotéricos, aqueles que excretam a amônia. Animais ureotéricos, que excretam ureia. E animais uricotéricos, que excretam ácido úrico. Quero lembrá-los que essas excretas nitrogenadas, elas têm níveis de toxicidade, tá? A amônia é a mais tóxica, seguida da ureia, seguida do ácido úrico. Esse nível de toxicidade está com a relação de concentração de água que o animal perde para fabricá-la. Tudo bem? Então não é interessante, por exemplo, um animal terrestre liberar amônia na sua urina. Ele perderia muita água nesse processo. Então vamos entender. Quais são esses animais chamados de amoniotéricos? Os girinos, que é a fase larval dos anfíbios, tá? E os peixes ósseos, animais que vivem dentro da água. Então, liberar amônia na sua urina não é um problema para eles. Já os animais chamados de ureotéricos, aqueles que nós chamamos de peixes cartilaginosos, ou seja, tubarões, raias e também tartarugas e mamíferos como nós, liberamos a ureia. Isso mesmo, a ureia é a principal excreta nitrogenada, por exemplo, dos humanos. Além disso, temos animais aqui oligotéricos, insetos, aves e répteis. Eles vão liberar o ácido úrico. Galera, o ácido úrico, ele não é solúvel em água, então ele sai de forma pastosa. Isso mesmo, a urina desses animais terrestres, ele sai misturado nas fezes. Para que você tenha uma ideia, as aves, por exemplo, elas não possuem bexiga urinária, porque tornaria o corpo dela muito pesado e isso iria atrapalhar no voo. Então, adaptações ocorreram ali ao longo da evolução que permite com que ela libere essa urina de forma pastosa, junto com as fezes. Beleza? Bom, agora que a gente viu aqui os animais, eu quero agora chamar a atenção de vocês para esse desenho, para esse esquema todo que nós fizemos aqui, e agora todo o restante da aula está voltado para a gente, beleza? Temos aqui o néfron, né, a unidade formadora da urina, aqui as artérias aferente e eferente, aqui a cápsula de Bowman, glomérulo renal dentro dela, aqui nós temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, túbulo contorcido distal e terminando aí no túbulo coletor. Esse é o caminho que o nosso, vamos dizer assim, o nosso sangue vai sendo filtrado, transformando-se em uma substância chamada nós vamos chamar aqui de fluido glomerular, que vai chegando até aqui, até que no final dele se torne uma urina, beleza? Agora que você sabe aqui, ó, do caminho que a urina vai estar fazendo até ela se tornar uma urina propriamente dita, né? Até que o chamado filtrado glomerular, esse é o nome, filtrado glomerular vai encaminhando até se tornar uma urina propriamente dita. Vamos então destacar aqui os processos que vão acontecer em cada uma dessas etapas. Começando aqui, no glomérulo, né, renal. Então o sangue entra dentro da cápsula de Bowman, chega no glomérulo renal, que é um emaranhado aqui de capilares, e sofre a primeira etapa do processo, a que nós chamamos de filtração. Então aqui ocorre a filtração seletiva. O
Prof, por que seletiva? Porque apenas a proteína albumina ela é filtrada. Todo o restante dos elementos presentes ali no chamado filtrado glomerular vão seguir em diante, tá? Aí sai então, assim que a proteína é filtrada, esse filtrado sai daquele glomérulo e vem para o túbulo contorcido proximal. E aqui ocorre, ó, a segunda etapa, a etapa chamada de reabsorção. Galerinha, 100% da glicose e dos aminoácidos são reabsorvidos nessa etapa. Por quê? Você não pode ter glicose na sua urina, porque isso significa que a sua urina está apresentando ali um elemento que não faz parte da composição dela normal. Isso mesmo. Na composição natural, normal, né, dita como normal na urina, a glicose não pode estar presente. Vamos imaginar que uma pessoa faça um jejum prolongado ali de 6 a 8 horas e no outro dia ela faça um exame de urina e tem a glicose presente. Isso pode ser um indicativo de que ela tem diabetes, tá? Tudo bem? Aí agora que ela chegou aqui, ó, além de realizar o que? A reabsorção de toda a glicose e todo aminoácido, ocorre também a secreção de H+, ou seja, hidrogênio. Lembra? O hidrogênio é importante para manter o pH sanguíneo sempre ali, o que? Em 7, ou seja, em pH neutro, tá? Aí sai daqui do túbulo contorcido proximal e vem para a alça de Henle, isso mesmo. Chegando na alça de Henle, ocorre a reabsorção do sódio e da água. Isso é importante, porque sódio é um sal mineral que a gente não pode perder, tá? É extremamente importante para diversas funções no corpo, tá? Principalmente impulso nervoso, contração muscular, e a água é um elemento que para quem é terrestre não pode ficar perdendo à toa, tá? Então, ó, sai da alça de Henle e vem agora para o túbulo contorcido distal. O que vai acontecer aqui? A reabsorção de sódio novamente, só que agora, olha que interessante, esse sódio vai sofrer a ação de um hormônio. Que hormônio é esse? Aldosterona. Isso mesmo. É nessa etapa que o hormônio aldosterona entra em ação para reabsorver todo esse sódio. Anota isso, porque isso é legal, tá? Além disso, ó, ocorre a secreção de potássio. O potássio também é importante. E no fim, ó, passa para o túbulo coletor, ó, essa região aqui, ó. O túbulo coletor, então, vai ocorrer aqui a reabsorção de água. E novamente temos a ação de um hormônio, o ADH, hormônio antidiurético. Pessoal, esse hormônio ele é estimulado ali pelo sistema nervoso para que você não perca muita água na fabricação da urina. Quando você entra em um processo de desidratação, por menor que ele seja, esse hormônio é estimulado ali, ó, pelo sistema nervoso para que ele retenha o máximo de água possível e a sua urina saia até muito concentrada, amarela. Por quê? Porque ele está retirando essa água que é muito importante para o seu organismo. Então anota isso, tá? Porque isso também é bem legal. Então, ó, ADH, beleza? Após esse processo terminado, vem parar aqui, galerinha, ó, no túbulo contorcido já formada a urina. Chegando ali, a urina é encaminhada para a bexiga urinária e é eliminada no processo de micção. Beleza? Terminamos, então, a nossa aula sobre o sistema excretor. Espero que você tenha curtido. Quero te convidar agora a se inscrever no meu canal, acionar o sininho, deixar o seu like e me siga também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Prof. Alexandre Rodrigues. Te aguardo na próxima aula. Até lá!